Pra quem só tem martelo, tudo é prego. Já viu esse ditado? Esse é um ditado que fala sobre como a nossa limitação em relação a um determinado tema acaba fazendo a gente enxergar só o que a gente consegue ver em tudo. É como se tudo se resumisse àquilo que a gente aprendeu que é verdade. E por que eu tô falando isso com você? Porque, conforme você viu aí no título desse vídeo, 99% dos conteúdos que eu vejo na internet falando sobre procrastinação, eles falam sobre isso que você tá vendo no título do vídeo aqui. E isso é uma coisa bastante legal de a gente pensar. Eu queria muito pensar contigo em relação a isso e pensar contigo também a respeito de por que será. Eu tenho uma hipótese para isso. Mas antes me fala, antes de conhecer o meu perfil aqui no YouTube, o meu canal no YouTube, ou o perfil lá no Instagram, ou você que tá na comunidade hoje não procrastina comigo, a gente tem algumas dezenas de pessoas na comunidade. Antes de você conhecer, você já tinha ouvido falar sobre as emoções por detrás da procrastinação? Você já tinha ouvido falar sobre como é importante ser humilde com as suas expectativas sobre você mesmo, suas expectativas sobre aquele material de estudo, para que você consiga manter a constância e estudar e ser produtivo nos estudos? Você já tinha ouvido falar a respeito disso? Essa é uma pergunta muito importante de fazer, que eu estou te fazendo justamente porque eu acho que isso revela um cenário, esse cenário que eu mencionei de 99% dos conteúdos, porque a minha impressão, de fato, é de que é quase dominante. Não fosse eu próprio, eu diria que era 100%. Sempre que você pesquisa no Google, no Instagram, no YouTube, dicas contra a procrastinação, como superar a procrastinação, você vai receber algumas dicas te ajudando a gerenciar seu tempo, a organizar-se, a como quebrar a tarefa, e você vai receber dicas de ferramentas para você utilizar, uma série de coisas que tem a ver com, em resumo, gestão do tempo e organização. Seja a organização do espaço físico, seja a organização da tarefa. E não que isso seja balela. Não é balela. Inclusive, no método que eu organizei, que é o Anti-Planner, na forma de ajudar as pessoas lá da comunidade Hoje Não Procrastino, que é justamente o Anti-Planner, a gente tem a base, o meio e o topo. E o que tá no topo, vou até deixar uma imagem disso aqui pra você, ó. O que tá no topo é gestão de tempo e organização. Então é uma coisa que eu considero também. Só que, estando no topo, como você pode ver na imagem, só significa que isso é uma coisa que vem depois. Precisa da base do meio para existir. Quero dizer, as soluções lá em cima, que não são balelas, são úteis, elas precisam estar embasadas, apoiadas na base e no meio, porque senão elas serão infrutíferas. Elas vão ser aquele cenário que eu vejo tanto o pessoal comentar comigo na comunidade Hoje Não Procrastino, nas mentorias e nas terapias, ajudando as pessoas com a procrastinação, que é: Herbert, eu já sei o que tem que fazer. Herbert, eu já tentei 1000 técnicas. Herbert, eu organizei tudo, tá tudo organizado, Herbert. Mas eu não estudo. Eu não consigo estudar para o concurso, tá tudo organizado. Já separei as canetinhas, já separei o ambiente, o material, mas eu não estudo. Herbert, eu já organizei tudo que eu preciso fazer no meu TCC. Tá tudo ok, mas eu não faço, Herbert. Por quê? Porque você tem o topo, lembra da imagem? Você tem o topo, organização e gestão de tempo, mas você não tem o meio e a base. E o meio e a base são basicamente a minha cachaça, né? São exatamente as áreas que eu falo. Experiência emocional, humildade em relação às suas expectativas sobre você e sobre aquele trabalho no qual você está querendo, tentando se debruçar. Eu comecei com aquela frase de pra quem só tem martelo tudo é prego, porque eu realmente acredito que as pessoas não fazem por mal. As pessoas, elas estão trabalhando com o que elas sabem, com até onde o conhecimento delas vai. E eu não tenho nem um pouco de altivez falando isso, porque até pouco tempo atrás eu era uma pessoa que acreditava que era isso que bastava pra lidar com a procrastinação. E, eventualmente você vai tentando uma coisa ou outra, uma coisa ou outra, uma coisa ou outra, e aí você pode ter mais ou menos sucesso com uma dessas coisas e acreditar que de fato isso foi o motivo de você ter conseguido êxito naquele momento de estudo. Porém, como isso não é base, não é meio, não se sustenta, e depois você vai ter uma dificuldade, olha, aquilo que deu certo não tá dando mais, aí vai tentar outra técnica e vai viver de técnica em técnica tentando encontrar o jeito certo de organizar o material, o jeito certo de separar o tempo, acreditando que isso vai bastar, quando na verdade a questão é a humildade, a questão é as emoções. E por acaso você estava mais humilde nas suas expectativas sobre você próprio, quando você testou aquela estratégia, por isso que ela funcionou, mas você não tá tão humilde assim, por isso a mesma estratégia não funciona agora. E aí quando a gente olha pra humildade e consegue abordar ela diretamente, você percebe que não é sobre as estratégias. Você pode adotar N estratégias e elas funcionarem, pode adotar várias e não funcionarem. Vai depender de quão humilde você consegue ser em relação às suas expectativas e de como você lida com as emoções, lidar com as emoções. Tem coisas práticas pra fazer, inclusive ensino na comunidade Hoje Não Procrastino, mas lidar com as suas emoções enquanto você tá ali sentado com um bumbumzinho na cadeira querendo estudar. Pensamentos que surgem na cabeça, o seu corpo expressa nesses momentos em termos de expressão emocional. Então, na prática, eu acho que as pessoas são bem intencionadas sim, ajudam, podem, não é uma solução tão eficiente, porque a gente sabe que tem outras questões, e não fosse a psicologia, eu também não saberia, esse que é o ponto. Eu consigo, inclusive, ser compassivo, eu consigo ser empático com essas dificuldades dessas pessoas, a dificuldade das pessoas que só enxergam organização, gestão de tempo como saídas para a procrastinação, embora não seja, porque é uma questão de conhecimento.
esses conhecimentos que eu trago pra você, não à toa eu tô nesse 1% que eu mencionei, não são coisas fáceis de você encontrar e de sintetizar. Por exemplo, eu só tive acesso a essas pesquisas porque eu consigo ler em inglês. E se eu não lesse inglês, eu não saberia, eu não faria ideia de que tem essas questões por detrás, mesmo sendo psicólogo na área, porque não é uma coisa que se fala, não é uma coisa disseminada na psicologia no Brasil. E aí, lendo artigos em inglês, eu descobri que, inclusive, tem uma coisa ou outra aqui em português, bem raro aqui no Brasil, mas a maior parte da literatura está em inglês. Então é sobre acesso ao conhecimento. Cá estou eu, no YouTube, acessibilizando esse conhecimento, pegando os conhecimentos em outro idioma, transformando em conhecimentos palatáveis, coisas que você possa entender, empacotando num vídeo que você vai assistir, com um título legal que você vai querer clicar para ver, uma thumb legal, para chamar sua atenção, para que, olha, nem tudo é prego, tem uns parafusos aí também. Talvez você tenha aprendido que isso é prego porque você só tem martelo, mas eu tô te dando uma outra ferramenta aqui para você enxergar sua procrastinação e para você lidar com ela. Será que não funciona melhor? Será que precisa bater para encaixar? Será que você não pode só girar ali uma ferramenta e isso encaixa como uma luva? Será? Basicamente, essa reflexão e esse motivo de eu estar aqui. E esse vídeo é mais um disclaimer mesmo, é mais uma reflexão mesmo, algo que eu, trabalhando com procrastinação, vejo aí nas redes sociais e que me posiciono de forma diferente, justamente porque eu sei que o buraco é mais embaixo, por assim dizer. E não vou falar do buraco aqui, tem outros vídeos falando a respeito, só queria chamar sua atenção para esse ponto e te pedir, inclusive, para reforçar esse trabalho, se faz sentido para você, se você acha que essa mensagem precisa alcançar mais pessoas. Quantas pessoas estão sofrendo por acreditarem que tem algum problema com ela, já que fulaninho, ciclano e beltrano testaram a ferramenta A, B ou C, a estratégia D, E ou F e deu certo para eles e para mim não dá. Qual é o problema comigo? Se uma coisa deu certo com A, B e C, mas não deu comigo, então sou eu o problema. Quando na verdade deu certo com A, B e C, não por conta da estratégia em si, mas por conta de como essa pessoa se apresenta a nível de humildade, de experiência emocional, como ela lida com as emoções, que emoções que ela tem que lidar. Ela tem uma outra história de vida. Talvez estudar para ela não seja nada a ver do que é estudar para você. E aí você vai encontrar lá no topo coisas que funcionam para ela e não para você. E vai achar que você é errada, quando na verdade a questão é outra. Lidando com as emoções, talvez aquilo ali se torne uma estratégia super relevante para você, ou talvez você veja que não faz sentido para você e tente outra coisa que vai funcionar tanto quanto. Então, se você acha que essa mensagem faz diferença na vida das pessoas, se tem feito no seu caso, deixa um comentário, se inscreve no canal, deixa um like, porque é assim que o YouTube vai entender que ele precisa levar essa mensagem para mais pessoas, certo? E tem tanta coisa aí que não necessariamente é produtiva, construtiva nesse YouTube de meu Deus, tal fomentar, que tal impulsionar um conhecimento, um conteúdo que você acredita que vai mudar a vida das pessoas, vai mudar a relação das pessoas com os estudos, tá? Fica aí o convite, é isso que eu te peço em troca desse conhecimento, desse vídeo. Me ajude a mostrar pro YouTube que esse conteúdo merece alcançar mais pessoas, porque afinal de contas a gente tá nesse 1%. Como diz um canal que eu gosto de assistir, a gente tá na rabeira do YouTube, 1% dos conhecimentos de procrastinação falando de humildade, de educação emocional, e contra 99% falando de organização e gestão de tempo, e Pomodoro, e matriz de Eisenhower, e tudo list, X, Y e Z. Beleza? Conto com você pra isso. Se você gostou desse vídeo, então, me dá essa força, me ajuda com isso, e vamos que vamos. Segue acompanhando pra mais vídeos, e até o próximo. Tchau, tchau.